Aí o cara entrou no ar. O cara entrou no ar e falou: estamos aqui com o Euler, filho do vento. Eu desliguei o telefone. Eu escutei de um amigo meu e falou assim: o América não é um time de Série A. O América é um time que frequenta a Série A. Não. Isso nunca Doído, mais. né? Doído. Gente, o Givanildo é um monstro, aquele cara, de liderança. O América esteve em 2008, gente, era para fechar as portas. A primeira oferta que chegou pro Arthur foi $3 milhões. E eu falei assim: não vamos vender por $3 milhões. Os principais nomes do mundo da bola. Dimar a entrevista. Olá para você, mais um Dimar Entrevista chegando pela FM O Tempo 91.7, pelas plataformas digitais do Tempo, pelo YouTube de O Tempo, também pelo nosso caçulinha, o YouTube @O Tempo Esportes. Ou seja, você nos ouve, você nos vê em todas as plataformas do Tempo. Que bom que você está aí, a gente está amando, a audiência está lá em cima, sinal que vocês têm gostado dos nossos convidados, daquilo que o Dimar Entrevista tem trazido para vocês, né, da valorização das pessoas que estão sempre ligadas ao mundo do esporte, ao futebol, os convidados internacionais, nacionais, locais, todo mundo que passa por aqui e que a gente tem sempre muito carinho. Comigo hoje nessa entrevista, Leandro Colombo, o nosso setorista do América. Obrigado, Dimar. É uma honra estar aqui no Dimar Entrevista para um convidado mais do que especial. Vamos conversar com alguém que tem muito a nos contar sobre o América, tanto o América do passado quanto o América do presente, né, Di? E do futuro também, olha só. Eu sempre digo que eu trago na minha carreira um orgulho muito grande de ter passado, né, e passar pelos veículos de comunicação que eu passei, pelas histórias que eu tenho no futebol, né? Não só aqui em Minas Gerais, mas nacionalmente, mas com muito carinho pelas pessoas com quem eu tive a honra de trabalhar, seja como repórter, como comentarista, como apresentadora, como assessora de imprensa, e pessoas que realmente fazem parte de um círculo, né, que a gente carrega com muito carinho, que é de amizade mesmo. A gente pode não se ver todo dia, não se falar todo dia, apesar que eu mando mensagem para ele quase todo dia, perguntando alguma coisa. Mas a gente carrega isso, né, que é realmente a admiração que a gente tem, né, pelo trabalho bem feito, pela honestidade, pelo caráter. Tudo isso conta demais, né? As pessoas falam assim: o futebol, isso é difícil. Não é não. As pessoas que me cercam, elas todas têm tudo isso que eu falei aqui. E ele com certeza é um deles. E eu tenho muito carinho, muito prazer em receber, até porque eu adoro o América. Euler Araújo, que hoje, neste momento, é um dos conselheiros da SAF América. Que bom ter você aqui, Euler. Primeiro, agradecer pelas palavras, né? E a gente estava conversando aqui anteriormente, tanto que o jornalismo é importante para o futebol, quanto ele faz parte da minha vida, porque muito cedo eu fui acompanhando o América através das rádios e meu tio era radialista também e cobria também o esporte. Então o carinho que eu tenho com vocês, jornalistas, é muito grande, com a imprensa de modo geral. De vez em quando tem algumas briguinhas, algumas coisas, mas... Alguém consegue brigar com você? Consegue, de vez em quando eu fico nervoso, mas a culpa é minha, não é de vocês. Imaginar, né? Não é? Muito difícil imaginar. Mas agora eu fui denunciado no STJD agora, recente. Nesse último jogo contra o Avaí. Não, eu falei algumas palavras. Pro árbitro? Pro árbitro, mas tudo dentro da normalidade, tal, mas tá tranquilo. Mas poucas coisas me tiram sério, mas assim, o respeito por vocês, o carinho por vocês é muito grande. Obrigado pelas palavras. É um prazer, né, receber esse convite, estar aqui com vocês, com o Leandro, com você. E muito obrigado não só por mim, mas pelo América também, que a gente sempre carrega. Meu sobrenome, eu tinha um emprego, meu sobrenome tinha essa empresa também era meu sobrenome. E o meu sobrenome é América. Todo mundo pergunta, o Euler do América. Então, isso muito me orgulha, né? Esses dias eu fui ligar pro Euler, liguei pro Euler jogador, que também é meu amigo, né? Também vindo do América, também conheci dele no início do América, ele tá assim comigo. Ô, Desmário, eu acho que quem pode falar isso pra você é o Euler Araújo, né? Eu falei, ô Euler, quanto tempo que a gente não se fala? Aproveitando, ele ria do outro lado, de tanto que eu ligo pro Euler, apertei, Então vou contar para vocês. Eu estava em 2017, se não me engano, a América ia jogar contra o Inter, 2017. E ligaram ia ter América e Inter no sábado, no sábado. E me ligaram da Rádio Grenal, querendo uma entrevista comigo. Eu estava na rua, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar daqui a 5 minutos, vou ligar do telefone fixo,
Porque fica mais fácil, é muito ruim e tal. Então tá bom. Aí liguei. Ele disse, você vai entrar no ar. Aí o cara entrou no ar. Aí o cara entrou no ar e falou, estamos aqui com o Euler, filho do vento. Eu desliguei o telefone. Essa é muito boa. Aí o cara ligou de volta, a ligação caiu. Eu falei, não, meu amigo, eu não sou o Euler, filho do vento, não. Você ligou errado. Fala aí que a ligação caiu e tal. Mas você tem o telefone do Euler? Eu falei, tem e tal. Aí liguei pro Xará, né? Rápido. Falei, Xará, tá acontecendo? Falei, não, pode dar entrevista, fala que sou eu, que você é. Não, ele vai me perguntar sobre aquele jogo Palmeiras e Vasco, e eu quero saber o que eu vou responder, né? Não, ele faz isso, ele ria no telefone, falava assim, mas eu falei, não quero ser não, eu quero mesmo é o outro Euler, tá? Depois eu te ligo pra gente fazer alguma coisa. Ou seja, né, de comum só a história no América dos dois. Só. Mas é um cara realmente especial, sou amigo dele, fantástico. pescador e... Então está se preparando aí, ele já esteve aqui no Dimar Entrevista, se preparando aí para ser treinador, quer começar pela base, né? O Euler tem muito conhecimento o Euler, o filho do vento, tem muito conhecimento de futebol, dos bastidores, já fez os cursos da CBF, então tá aí preparado para, né, para assumir aí logo, se Deus quiser, um time na base para poder fazer o trabalho dele. Euler Araújo, que não é o do filho do vento, me diz uma coisa, aonde que a sua história começa a se confundir com a do América? Como torcedor desde que eu nasci, né? Meu pai é americano, meu avô americano, meu bisavô americano. Agora, vivendo mesmo a América, eu passei a ser conselheiro em 2006, né? Por volta de 2006. E através do saudoso Eduardo Gomes, né? E aí eu entrei no Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, nas reuniões que eu ia, eu tinha algumas participações, algumas contribuições, todo mundo dá contribuição e tal. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas, nesse caso mais o doutor Afonso. Celso Raso. Afonso Celso Raso. Eu já conhecia o Magnus Livre quando era torcedor. Grande Magnus Livre. Os dois já nos deixaram, tá, gente? O Magnus Livre, ele era uma pessoa extremamente... rígida, né? Muito duro, correta com as coisas. Eu fiquei muito impressionado com ele e com a forma, os princípios dele. Chamou muita atenção. Depois o doutor Afonso me chamou para uma reunião sobre um determinado tema, eu participei dessa reunião, e aí comecei a me inteirar um pouquinho, né, do que era a vida do América. Por causa da minha atividade profissional, de vez em quando a América precisava de alguma coisa que eu poderia ajudar. Então eu contribuí também um pouquinho no dia a dia, bancário, né? E aí eu fiquei conhecendo o Salum, ao qual eu admirava muito o trabalho dele. E aí comecei a me inteirar mais do dia a dia do América como conselheiro. Em 2015, aconteceu uma coisa muito bacana, porque um grupo de torcedores, no caso, o Batista, o Anderson Cilan, o Flávio Drummond, o Cristiano, o Carlos, outros, falaram assim, em vez de a gente ficar vaiando e criticando, por que a gente não ajuda? Olha. E aí, esses ex-presidentes da América, e aí se eu for falar aqui, eu posso correr o risco de esquecer de alguém, mas vou falar em nome do Dr. Afonso, que é o presidente do Honra da América, e outros, Olímpio Naves, saudoso Olímpio Naves, né, que nos deixou recentemente, muita saudade dele, e outros, Dr. Francisco, Paulo Asmar, e muitos outros, que convidaram esse grupo para participar das reuniões. Como eu já era um pouco conhecido da diretoria, né, eu já sabia um pouco da vida. Presidente? Presidente, na época, era aquele conselho com 9. O América Conselho gestor. Presidente, só Deus na causa, né? A gente não sabia para quem que a gente ligava. É. Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo. Mais um time, né? 9. Não, como é que você entra num acordo com 9 presidentes? Difícil demais, né? Quando foi em 2015, eles falaram assim, ó, nós precisamos renovar a América. E aí ainda eram 9, e 5 pessoas, até então não tinham sido nunca membros do Conselho de Administração, foram convidadas. Eu, Anderson, Batista, o Jardim, Fabiano Jardim, e o Paulo Brant. Paulo Brant. Ainda tinha Teodomiro Braga, tinha Paulo Asmar, tinha Teodomiro, Paulo Asmar, Dr. Francisco Santiago, puxa vida, estou esquecendo de mais algum. Gente, são todos nomes tão respeitados. Alencar. Alencar da Silveira. Então eram 9. Hoje o atual presidente da América. Isso. E aí, foi em 2015. Eu não ia trabalhar com futebol, porque futebol demanda muito tempo. Eu ia trabalhar com outra área administrativa e tal, que a gente tinha um processo lá no planejamento estratégico,
em que a gente ia fazer uma profissionalização no América. Sei. Mas aí, na última hora, eu fui pro futebol, e aí ficou no futebol eu, o Dr. Francisco e o Anderson Ancillan. Aí ficamos em 2015, 2016. No final de 2016 eu fui obrigado a me desligar oficialmente por conta de conflito de interesse, porque a Caixa iria patrocinar o futebol. Ah, ela veio patrocinar no futebol. E aí, era onde você trabalhava? Como eu trabalhava num setor que tomava decisões, e eu no América também tomava decisões, existia conflito de interesse. Mas eu continuei, aí o Salum veio, eu continuei no futebol. E aí foi, 2015 nós teve o acesso, 2016 fomos campeões mineiros, depois teve o rebaixamento, 2016, por uma questão orçamentária. Eu tinha 18 milhões de reais, nós tínhamos 18 milhões de reais para fazer o futebol, tudo, durante o ano inteiro, com salário, com premiações, com tudo. Mas era um planejamento, porque o objetivo realmente era equacionar e tal. 2017, aí final de 2016 nós fizemos um planejamento para 2017, conseguimos o acesso e o campeonato em 2017, no Campeonato Brasileiro. Aí eu desliguei, porque realmente estava incompatível a minha atividade com o futebol, não dava. Aí aposentei, em 2021 eu retornei, aí junto com o Salum, né? E em 2021 conseguimos aquela campanha, ficamos em oitavo, fomos classificando. Em 2022 nós ficamos em 10º lugar, fizemos a Libertadores, né? Que era um sonho. Em 21 fomos vice-campeão mineiro. Em 23 fomos vice-campeão mineiro de novo. Chegamos às quartas de final da Copa do Brasil da Sul-Americana. E infelizmente o último lugar no Campeonato Brasileiro e o decesso. Então essa é mais ou menos. Sempre ligado ao futebol e muito ligado à gestão também, né? Porque por causa dessa experiência, não só que eu tinha, mas o Batista, o Fabiano Jardim, começou esse processo de profissionalização da América, que continua até hoje, processo de modernização. Em 2020, eu resolvi fazer um curso de gestão do futebol pela CBF, por conta própria. Porque eu escrevi uma frase, eu já repeti isso aqui várias vezes, mas isso me marca muito. Eu escutei de um amigo meu e ele falou assim, o América não é um time de Série A. O América é um time que frequenta a Série A. Isso nunca mais... Doído, né? Doído, mas serviu o seguinte, assim, o que é ser um time de Série A? E esse curso da CBF, que foi o segundo curso de executivos, me proporcionou ter contatos com Cícero, com Medina, com Gabriel Almeida. Grandes dirigentes. Com o Fernando, que foi do Internacional. E essas pessoas me ajudaram muito, me ajudaram assim, nas aulas. A entender, né? Eles falavam exatamente o que estava acontecendo. Em termos de planejamento estratégico, tudo eu já tinha uma experiência, mas no mundo do futebol mesmo. Aí eu tentei levar um pouco para a América algumas coisas de aprendizado que eu tive. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Grato a quem deu essa oportunidade, que são os ex-dirigentes, são verdadeiros heróis. Grato a essas pessoas que ao longo do tempo que eu estive lá, me ajudaram muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mancini, jogador, pelo Leandro Guerreiro, pelo João Ricardo, pelo Givanildo, o Cláudio Prates. É muita gente, né? Gente, o Givanildo é um monstro, aquele cara, de liderança. E o Cláudio Prates, uma competência. E o Mancini, Leandro Guerreiro, Tony, o Leal e o João Ricardo me ensinaram muito do que é o futebol, assim, os bastidores e tal. E é difícil, gente. É difícil o bastidor, né? Assim, a gratidão que eu tenho por essas pessoas é muito grande. Todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu deixo isso claro. Bem claro, e é uma forma que eu tenho de agradecê-los publicamente. E curioso esses nomes, né, Dimara? Ele citando o João Ricardo, citando o Leandro Guerreiro, ou seja, o João Ricardo, uma história muito mais rica, mas o Leandro Guerreiro, uma passagem até muito mais curta. Então é interessante observar essa dinâmica que, embora talvez não tenha marcado tanto o próprio nome no clube, mas serviu para essa era de profissionalização, de gestão, de prática, né, Euler? Isso é muito importante, porque quando as pessoas, e são pessoas do bem, elas transmitem aquilo que elas têm de experiência para você de forma gratuita, né? Isso não tem preço, né? Isso te ajuda a construir. E o carinho que eles têm pelo América até hoje, e isso foi latente no momento que nós conseguimos aquele acesso. Se você pegar aquele time lá, né, e que eu tenho de cor e tudo, você falava assim, quando eu peguei o time, eu falei, poxa, mas, né? Será?
E aí você tem Marcelo Toscano, que voou naquele campeonato, e aí Deus vem e ajuda. Quando as coisas conspiram, Só quando Deus sempre ajuda. trabalha, Todas né? as vezes Deus ajuda. Mas tem que trabalhar Mas aí também, vem né? o Richarlison da vida, É. que completa tudo isso, né? Foi o mesmo. Richarlison veio e trouxe esse diferencial pra gente. Mas foram experiências muito bacanas, muito bacanas. Agora, Euler, aproveitando, de conselheiro em 2006 para membro da Sociedade Anônima de Futebol do América, ou seja, uma mudança muito grande até em termos de governança. Eu acho que é injusto você colocar em tópicos aquilo que o América melhorou, mas se fosse para apontar alguns desses aspectos, no que o América é hoje de extremamente diferente em relação a 2006, quando você era um conselheiro. Eu acho que é entender o que é se profissionalizar o futebol. E aí fomos descobrindo algumas coisas. Eu vou citar uma frase que eu escutava em 2015, que era assim: às vezes eu queria fazer alguma coisa diferente. Quando eu falo é nós, tá? Eu, os outros membros, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Alguém falava assim: não, futebol é assim. Acomodação, né? Aí aparecia uma outra frase que eu tenho até hoje: tem jeito não. Aí eu falava assim: por que não tem jeito e por que futebol tem que ser assim? Começamos a trabalhar processos. Não tem jeito a limitação em teoria? Eu falava assim: por que nós não vamos fazer dessa forma? Por que dessa forma não se faz? Seria uma coisa mais profissional. Ah, não. Futebol sempre foi assim, vai continuar assim e não tem jeito de mudar. A inércia. Aí nós tomamos uma decisão. Nós falamos para as pessoas o seguinte: o América vai mudar, com ou sem vocês. A escolha é de vocês, não é nossa. A escolha é de vocês. E vocês têm que entender que isso aqui é uma empresa. O América esteve em 2008, gente, era para fechar as portas. Sim. E quando eu falo heróis, apareceram alguns heróis que fizeram coisas que eu não faria. E salvaram o patrimônio da América. Tipo, empréstimo bancário com aval, colocando em risco o patrimônio pessoal. Eu não faria. Usando o próprio patrimônio. Com garantia. E essas pessoas salvaram a América. A América tinha 140 processos habitacionais, hoje que é o Shopping Boulevard. E eu quero falar isso porque essas pessoas mais novas, elas têm que ter consciência de que essas pessoas do passado salvaram. Se eles estão hoje na arquibancada sentado no Independência, nesse estádio maravilhoso, que é elogiado pelo Milionários, foi elogiado pelo Colo-Colo, foi elogiado pelo Peñarol, pelo Defensa e Justiça. Essas pessoas, elas viram para mim assim: mas como pode ter um estádio desse com 3 mil, 4 mil, 5 mil? Eu falei: não importa a quantidade de pessoas que vêm assistir, são americanos, e a gente tem que valorizar essas pessoas que vão vir aqui. Então, graças a essas pessoas, né, que mais uma vez, se eu citar o nome aqui, eu falo em nome do Dr. Afonso, que é o presidente de honra da América, né, e peço desculpa aos outros, senão eu vou lembrar de esquecer e eu não vou me perdoar por isso. As pessoas mais novas têm que saber que essas pessoas eram muito pela América. A partir de 2008, e aí o América resgatou tudo isso, e aí ele teve condições de se estruturar para começar em 2015 um processo de profissionalização que leva em consideração processos. Futebol hoje é processo. 80% do futebol hoje é processo. E mesmo você fazendo todos os processos, ainda comete erros. Se eles não acontecerem hoje, os erros vão ser muito maiores. Então, eu acho que hoje o América tem processos, que é administrativo. Isso é um planejamento? É mais ou menos isso. Começou em 2015, né, todo na época, para você ter ideia, em 2016 nós mudamos o estatuto para possibilitar ter investidor na América. Se você pegar o estatuto de 2016, você já vai ver alterações que possibilitavam a América receber investidores, porque era fechado. Então esse processo ele é longo. Nós estamos falando de 8 anos de mudança no estatuto para te dar. Mas o que nós acreditávamos naquela época? Que se a gente não se organizasse, se a América não tivesse um orçamento, se a América não tivesse credibilidade, o América não conseguiria investidor. Porque ninguém ia colocar dinheiro numa coisa falida. Investidor a gente sabe que quer retorno. Então foi feito esse processo. Depois veio a outra etapa, que é o quê? Elevar o América ao patamar esportivo. O América passou. Eu não vou poder te responder se o América hoje é um time de Série A.
Eu acho que é. Eu acho que é um time. E ouvir isso, ao contrário do que você ouviu no passado, eu ouvi de várias pessoas, Leandro deve ter ouvido também, que o América, até porque ninguém acredita no que aconteceu no ano passado, né? Que o América hoje é um time de primeira divisão disputando a Série B, que é exatamente o contrário do que a gente ouvia antes, né? Exatamente. Aí era aquela frase. Isso, ao contrário. Dessa pessoa, desse amigo meu que eu não esqueço. E aí o que acontece hoje? Hoje eu tenho uma estrutura de Série A. Com um orçamento de Série B. Então, qual que é o desafio hoje? Se eu tenho uma estrutura de Série A, que mesmo a gente tendo a queda, nós não desfizemos, nós não abrimos mão. Porque o que nós falamos é o seguinte, você tem lá, fizemos um triângulo e colocamos em cima o futebol. O futebol tem várias variáveis. A parte administrativa, ela não tem variável. Você caiu, você subiu, você venceu, você perdeu. Tem que ser a mesma. Né? O departamento de recursos humanos, o departamento orçamentário, análise de mercado, análise de desempenho, nosso centro de excelência e desempenho do atleta, de saúde e desempenho do atleta, tem que permanecer, tem que ter investimento. Compramos equipamentos, melhoramos o departamento médico, estamos melhorando o departamento de fisioterapia agora, né? Hoje começou já, o Jomar já começou a trabalhar. E foi ele que implantou todo o sistema no Palmeiras, foi ele, uma das pessoas que implantou o sistema do Palmeiras, está trazendo toda essa excelência dele agora para contribuir lá no América para fazer isso. Olha, isso é novo, né? Que referência, né? Logo o Palmeiras. Referência. Ele trabalhou no Grupo City. Sim, ele é do City. Ele é uma pessoa extremamente respeitada, estava no Japão. Então, ele se dispôs a fazer esse diagnóstico para a gente lá, para melhorar mais ainda do que está aqui. Então, a gente vai avançando. Nós avançamos ano passado foi criado um sistema de orçamento, né? Esse ano nós vamos fazer várias modificações em processos administrativos na América, dentro do futebol e no âmbito administrativo. Então a gente caminha para isso, para esse processo de estrutura. Então se você for fazer 2006 para cá, e acontece com todas as empresas, gente, não é uma coisa do América. O tratamento foi do América ser uma empresa e ter que evoluir. Atrasado ou não, se foi na velocidade correta ou não vamos lamentar o que está para trás. Vamos pensar da agora para frente. Então, a América pensa da agora para frente. Eu diria que a grande diferença é isso. A questão estrutural, se for no CT hoje, você vai lá e você pegar em 2006, você vai ver a grande transformação que foi do ponto de vista estrutural. E hoje a gente recebe, e esse era um teste que a gente tinha, nós recebemos Jailson, nós recebemos a Luísio, nós recebemos o Elton Paulista, nós recebemos atletas que tiveram em outras equipes e com alegria muito grande eles falam assim, o América não deve nada a nenhum clube do qual eu passei. Né? Nós temos que tirar alguns exemplos aí, o caso, por exemplo, do Palmeiras, né, que tem uma estrutura muito Grêmio, diferenciado, né? Do qual eu usava muito benchmark do Grêmio, principalmente na parte de análise de desempenho. Eles tinham um avanço muito grande, então a gente sabe que eles estão na frente do América, é lógico que estão na frente do América, mas eles dizem o seguinte, o básico, o essencial, o que é importante, o América tem hoje. Tá? Euler, e né, isso tudo é estrutura, tudo isso é importante, mas a gente sabe que o campo tem que funcionar, né? O América, às vezes, a gente ouve de outros dirigentes, é difícil negociar com o América. Né? Tanto para tirar jogador do América, quanto para também para o América comprar, trazer alguém. O América não é um clube que facilite as coisas para ninguém. Né? Como funciona? O que é esse processo que eles dizem que é difícil? Na minha opinião, é profissional. Né? O América não entra em leilão, o América sabe os limites dele, o América, né? É uma questão que ele olha o que é feito, mas como é que vocês pensam esse processo? A gente sempre fala que o América vai mudando de patamar aos poucos. Então vamos lá. Quando o América, eu converso com o Salão muito sobre isso, é o seguinte, quando o América vai no mercado sul-americano e traz jogadores como o Emanuel e o Mastriani, né? A gente vai lá, o dirigente nos recebe, nós negociamos e trazemos o jogador. E pagamos. Todos receberam. Você começa a criar credibilidade lá fora. Sim. Então, hoje os olhos da América estão voltados para a América do Sul. A gente já tem lá uma análise de mercado, o Lucas faz um trabalho muito grande junto com o André e tal, e agora está com o Léo também, e a gente
Léo Gomide, né? Então a gente... O Léo Gomide está lá agora. Um abração pro Léo. E a gente vem monitorando o mercado sul-americano, porque é onde a gente consegue ainda jogadores mais baratos. E no nível técnico bom. A moeda ajuda, né? Não é o América, né? Todos os times do futebol brasileiro. Não, todos. É difícil apontar um hoje que não tem estrangeiro. Não é sul-americano. Né? Inclusive com o advento do aumento da possibilidade do... Então, comprar jogadores no mercado, dentro das nossas limitações, a gente já está conseguindo trazer jogadores. Alguns jogadores, por exemplo, o Éder, o Marlon, outros jogadores, nós pagamos luvas para poder vir ao América. Então, esse processo já começou desde 2021, né? Dentro desse orçamento que eu falei para vocês. Vender jogador. A América é difícil? Eu tenho que, né? Autocrítica. Por dois motivos. Primeiro, por uma questão afetiva. Quando eu falo afetivo, eu digo o seguinte: o jogador está na base. Eu custo a criar, a trabalhar o jogador. Pô, tem que desfazer de um Arthur que está na seleção brasileira, tem 19 anos de idade. Eu tenho que desfazer de outros. E aí vem aquela coisa, vendeu fulano de tal, vendeu... E nós estamos falando aqui do passado, Gilberto Silva. Sim, vários. Tradicionalmente o América é formador e vende, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ele falou para mim assim, vocês estão achando que o América é Barcelona. Eu falei, você está achando que o América é Ibis. Nós temos que chegar num acordo. Eu não sou Barcelona, mas você não pode achar que eu sou Ibis. Então você tem que começar a valorizar. Preparado na resposta, né? Preparado. Você tem que começar a valorizar o América. E o que acontece? Acontece muito, principalmente com o time que está rebaixamento, eles acham que a América está desesperada atrás de dinheiro. E as ofertas são baixas. Então vamos lá, vou confidenciar. A primeira oferta que chegou para o Arthur foi 3 milhões de dólares. E eu falei assim, não vamos vender por 3 milhões. Por quê? A análise de mercado tinha me falado, tá faltando lateral direito no mundo. Sim. Proposta de vizinhos do Brasil? Eu não vou falar o nome, mas tem um jogador que foi... Eu falei, gente, não tem nem... Fulano de tal renovou com o time tal. Porque não tem. E é time que tinha dinheiro. Tem oferta melhor. Vai vir oferta melhor. E aí, o Arthur vai para a seleção, né? Sim. De pré-olímpica, né? Foi pré-olímpica. Ou sub-20, não sei. O sub-20. O sub-20. E foi para pré-olímpica depois. Que ele foi para pré-olímpica. Peraí. Aí você tem o mundo inteiro. Aí chegou uma proposta. Começaram a chegar a segunda proposta foi de 4 milhões e meio. Aí eu falei assim, não. Tem mais. Vamos botar preço. Porque nós temos que trabalhar com racionalidade. Mas aí vocês já tinham renovado o contrato para colocar multa alta? Já tudo? Tinha. Essa parte vocês estavam ok. A América, nesse ponto, ele trabalha muito. Se garante. E aí, entra dentro da sua pergunta o seguinte. É muito difícil para mim e para o Salum, e isso foi um trabalho que foi feito nosso, de você ser racional e ser apaixonado. Tem que dividir. Sabe? Se você for só pela paixão, você não vai subir. Você não vai crescer. Aí você tem que usar a racionalidade. Então, foi assim, qual que é o preço? Quanto que o Raul vale no mercado? Quanto o Arthur vale no mercado? Vale 7 milhões. Então, tá bom. Então, o preço dele é 7. E quando nós falamos 7, é 7. Batemos martelo e é 7. E foi vendido por 7. E ficamos com 10% do atleta. Então, depois dessa venda, e aí a gente não quer ser arrogante e prepotente. O jogador nosso tem que ser valorizado. Aí a gente começa a conversar o seguinte. Gilberto Silva é da base do América. Da base do América. Danilo é? Da base do América. Capitão da seleção brasileira. Sim. Né? Fred. Revelação do América. Ronaldo Luiz. Revelação do América. Aí você começa a colocar isso no mercado e fala assim, Euler. Não, um monte, né? Palinha. O terreno aqui é fértil. O terreno é fértil. Muita gente não sabe, tu estão passando na América antes, tá, gente? Não, foi o primeiro. É porque o pessoal diz, Éder Aleixo, passou na América. E outros, Wagner. Já tem uma seleção aí. Wagner, Éder com 17 anos de idade. Terreno é fértil. Terreno é fértil. Então, peraí. Você não vai vir com proposta baixa. Então, o que eles colocam proposta muito baixa, e as propostas são baixas, e a gente fala não. E eles falam que é difícil. E a conta que eu faço é a seguinte, o Salum fala assim, tá bom, vamos vender, chegou a proposta fulano de tal. Beleza, quanto que eu vou gastar para buscar um outro jogador no mercado? É mais do que aquele jogador não me
interessa. Se eu for vender um jogador, eu tenho que ir no mercado para buscar um do mesmo nível, mais barato. Porque eu buscar um do mesmo nível, provavelmente eu vou buscar com um salário mais caro. Com certeza. Né? Com certeza. E vou ter que dar o mesmo valor. Não tem. O América é formador. Eu preciso de jogadores para formar o elenco. Eu não posso me desfazer para ir no mercado, a não ser que eu baixe o patamar meu técnico. Aí sim, eu vendo meus jogadores, baixo meu patamar técnico, faço um time muito mais barato e ponho dinheiro no caixa. Pode acontecer? Pode. Eventualmente pode acontecer. Mas não é isso que a gente quer agora. Não é isso que a gente busca agora. Tá? E até para ir ao encontro desse assunto, eu ler um distanciamento de tempo aí, Danilo para Arthur. Gerações totalmente diferentes nesse sentido. Então, nessa estrutura que você disse que mudou tanto com o decorrer do tempo no América, dá para dizer que a captação se mantém e mais do que isso, qual que é o diferencial do América nessa captação? É começar não só desde o Sub-15, mas no Sub-13? É o contato com a família? O que é que o América tem de tão diferente para tornar e continuar a manter esse terreno muito fértil? Que bacana essa pergunta sua, eu vou explicar por quê. Em 2015, eu cheguei para o Givanildo e falei assim, Givanildo, eu não gostava de chamar de professor nem chamar de senhor. Não. Então, Givanildo, você vai ter que disputar o Campeonato Mineiro com os jogadores da base. Aí eu falei assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você vai ter que fazer. Foi campeão. Não passou para classificação. Tô nem aí. É o que tem. É o que tem. Ele, evidentemente, que ele ligou pro Salom e falou assim, eu posso confiar nesse rapazinho aí que chegou aqui agora? E o Salom deve ter falou para ele, não, pode ir. E ele é muito positivo. Ele falou assim, mas para a Série B eu preciso de jogadores. Eu falei assim, eu vou te 7 jogadores. Fui para a base. Assisti jogos da base do Sub-17 e do Sub-20. E eu ouvi de um jogador a seguinte frase. Eu vou revelar o nome do jogador, que eu tenho um carinho muito grande por ele, chama Roger. Zagueiro. O cabelo dele é até igual ao Davi Luiz. Tal. Fazia dupla com o Messias na zaga. Ele falou assim, o sonho da gente era sair do América. O sonho da gente era sair do América. Final de 2014. Hoje, o que a gente quer, depois que subiu o 7, é continuar na América. É um processo de transformação, de mentalidade. Aí me aparece uma pessoa que resolve fazer um caderno técnico. Eu conversei com ele e falou assim, a base, ela tem que ser preparada para que o profissional receba esses jogadores. Reuni a base e fiz a seguinte pergunta, qual o resultado que nós queremos? E ninguém ficou entendendo. Falei assim, o resultado é o seguinte, nós queremos formar jogadores para vender? Nós queremos formar jogadores para ser campeão ou queremos ter uma base que forme atletas profissionais? Nós vamos ter que escolher. É o questionamento da base, né? O questionamento da base é exatamente esse, né? Você vai formar ou você vai formar jogador para o seu time ou para ser campeão, para ter título, ou você vai vender jogador? Perfeito. Aí, nós temos que descobrir o que nós queremos. Porque aí eu vou montar meu processo. Se eu quero formar jogador só para vender, o processo é um. Se eu quero formar atletas para profissional, o processo é outro. Alguém chegou e falou assim, dá para fazer os dois. Eu falei, então me apresente o projeto. Foi quando o Evandro apresentou um projeto de caderno técnico. E aí nós começamos a mudar. Mudamos para o SESC, porque tinha uma estrutura melhor no SESC. Uhum. Porque, não sei se você se lembra, a América era em Santa Luzia. Sim, o CT dos meninos. Né? E lá era muito longe. Lá nós estávamos com um problema. Uhum. Levamos pro CT, pro Lano Drummond. Vimos que também o CT estava muito... A estrutura não era adequada. Fomos pro SESC. O SESC deu uma estrutura muito melhor para esses atletas. Aí veio o Fred Cascardo, que ele teve um papel muito importante na elaboração desses processos, na consolidação desses processos. Então, esses processos, eles foram consolidados. O caderno técnico, o Sub-14, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20, cada etapa é cobrado um tipo de crescimento, seja ele cognitivo, que vai até os 14, seja ele técnico. Então você tem fundamentos, vamos trabalhar 14 e 15. Você 17 já começa a cobrar fundamentos e também a parte tática,
No sub-20, tem que ser cobrado tático. Esse caderno é uma espécie de regulamento, digamos assim, para a base. Exatamente, da base. Então, os trabalhos que têm que ser feitos e o que a gente quer de resultado no sub-15, sub-14 está lá. E o treinador é cobrado por aquilo. Consta em um... Se chegar um jogador do sub-17, gente, eu vou dar um exemplo, não é assim, mas o lateral, nosso lateral, ele tem que saber jogar com linha de 4, ele tem que saber jogar 4-4-2, tem que saber jogar no 4-3-3, né? Tô dando exemplo aqui. No 4-1-3-2, ele tem que saber, quando ele chega no 17, ele tem que ter as noções do que um lateral faz nesse esquema. É mais ou menos o que acontece na Europa, né? Porque é legal até que o pessoal saiba, né? A base das equipes, né? Seja do Real, do Barcelona, eu posso falar mais desse que eu vi de perto, do Lyon, os times da base, né? Eles jogam no mesmo sistema tático que joga a equipe principal. Por quê? Isso facilita quando eles sobem para a equipe principal, eles não sofrerem tanto. A Europa já usa essa questão há muito tempo. Eles têm o mesmo esquema tático. Por isso que todo treinador que chega, ele é diferente daqui no Brasil, que você escolhe uns que bota 4, aí muda para 3, aí muda, e ali no final você não sabe em que esquema que eles estão. Não, lá existe, cada um tem a sua característica. É nessas características que a formação de base é feita. Eu sempre falo o seguinte, você chegar no sub-20 e descobrir que o menino não serve para ser profissional, eu fico muito bravo, erro, né? Com o de 15. Sim. Porque a raiz. nós estamos falando com sonho, gente. Não é brincadeira, não. Você tem que falar o não para o menino sub-15, porque ele vai cuidar de outra coisa na vida. Claro. Ou vai ter oportunidade de outra coisa. Você não pode deixar ele chegar, não. Mas, infelizmente, desses todos que entram, você vai aproveitar 30%, 40%. É assim. E quando você consegue 40% pelo benchmark, então, você tem um nível de excelência muito grande. Você imagina o seguinte, Palmeiras, do time hoje, quantos jogadores são da base? Né? Aparece Hendrick, aparece o Estevão, que era do Cruzeiro. Sim. Todo mundo fala que é base do Palmeiras. Não, ele é formado no Cruzeiro. Aquele era o Messinho, tá, gente? O Vitor Roque era do América. Era do América. Então, assim... É o chamado pré-pronto. Você tem essas excelências, mas você também é aqueles jogadores que não são os eu vou falar aqui do Luiz Estevam, que ele é completamente diferente, que o menino é completamente diferente, o Hendrick é completamente diferente. Esse menino existe Messi, existe Zico, existe Pelé, mas existem aqueles que são excelentes jogadores, que têm uma carreira até de seleção brasileira, mas que não são excepcionais. Né? Então você tem que ter um cuidado muito grande. Vamos lá, esse último jogo contra o Goiás, 50% do elenco do América que viajou é da categoria de base. Pode pegar. Dos 24, 12 eram da base. Eles dão um suporte muito grande. Agora, qual que é a nossa deficiência? A transição. É muito difícil, né? A transição da base para o profissional, ela requer paciência, ela requer tempo. Hoje nós já estamos treinando lá, né, que já estão, o Júlio já é mais antigo, você tem o Júlio, você tem o Iago que está lá, você tem o Matheus Henrique que está treinando, você tem o Renato, o Breno foi vendido, e aí vem uma parceria muito interessante do Fred. O Fred tem uma relação muito boa com os dirigentes de base dos outros clubes, e ele tem um relacionamento muito bom com o Palmeiras. E aí nós trouxemos muitos jogadores que o Palmeiras, olha, esse aqui não vai ter oportunidade. Sim. E eles vêm para a América. Foi o caso do Breno, do Renato, outros jogadores que a gente tem lá, o goleiro que trouxe agora. Então, eles sabem que o América tem um trabalho de excelência e a gente tem esse tipo de parceria. Com o Palmeiras. E aí você vai construindo. Mas nós temos desafios ainda. Agora, em setembro, a gente vai inaugurar lá um departamento de fisioterapia, fisiologia e de academia da base. Então, a gente acredita que em setembro deve estar já inaugurando, deve terminar em agosto, que vai dar para esses meninos alguns ganhos físicos, que a gente já tem um gap. Quando chega o profissional, eles têm um gap, depende de 4, 5 meses para poder chegar à adaptação. A gente já quer que esses meninos cheguem já preparados, já fisicamente, para esse confronto de Série A, que ele é muito forte, ele é muito físico, né? Então, a gente vem trabalhando isso aí para dar a eles essas condições. Então, a base ela é fundamental para a América, é fundamental para qualquer time,
para nos dar jogadores para o time profissional e também para venda. Que foi o caso, por exemplo, recentemente do Breno, foi o caso do Arthur e agora recentemente do Gustavo Marques. Né? Foi a mais recente venda do América. A gente já vai chegando ao final do Dimar Entrevista. Eu queria que você falasse, Euler, o que o torcedor do América pode esperar da equipe. A gente está aí numa disputa de Série B. Eu digo sempre que Série B, para mim, não precisa vir título. Tem que ficar lá entre os 4, tá tudo certo. O grande título é subir para a Série A. Né? E aí meio que o que a gente entende de Série B sempre é o fato de você ficar gravitando ali entre os 4, né? Seja na 5ª posição, na 6ª, para poder, quando você for pro sprint final, e já aconteceu com o América, hein? De chegar lá no sprint final e ele tava nos 4 e voltar lá para baixo. Então você tem que estar gravitando para ele, você nunca pode sair dali. Dentro que você está vendo desse trabalho todo, o que o torcedor do América pode esperar? A volta à Série A? O grupo inteiro de jogadores na comissão técnica e os membros do Conselho de Administração estão 100%, aliás, 120% voltados para essa conquista que é subir para a Série A. Uhum. A gente vai ficar aqui sempre na torcida, né, para que o América volte à Série A. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Dimar, uma honra. Obrigado, Euler, por ter aceitado o convite. Foi excepcional o papo. E a gente vai estar literalmente acompanhando, né, de primeira experiência como repórter, logo como repórter setorista do América, uma honra muito grande para mim, uma organização que eu já percebi e agora percebo ainda mais nas palavras do Euler. Então, a gente está literalmente junto e misturado até a 38ª rodada. Estaremos lá para conferir. Time de Série A. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Euler, obrigada demais. Você sabe da minha admiração por você, pelo Salum, pelo América, enfim, pelo carinho que a gente tem, né? Transmitindo jogos, fazendo o dia a dia com o Leandro do jeito que a gente faz, né? Às vezes a gente liga muito e tal para saber, mas é porque a gente quer colocar o América sempre nas nossas páginas dos jornais, na nossa rádio, no nosso portal, enfim. E queria te agradecer muito, você contar um pouco mais para a gente desses bastidores, da forma como é feito. Eu tenho certeza que o torcedor, seja ele de qual time for que acompanhou esse programa hoje, ele tem certeza que o América é um time extremamente profissional, né, que sabe para onde vai, que tem um planejamento, tem uma história, sim, no passado que precisa ser valorizada, mas tem também gente que está pensando na frente, que está pensando no futuro. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer em nome do Alencar, que é o presidente da associação, em nome do Salum, que é o presidente da SAF, o convite, que é falar do América, sempre é um prazer. Quero dar os parabéns à equipe, sempre tratou o América com muito carinho, e sempre teve ali com profissionalismo, chamou atenção, criticou no momento certo, né? Sempre falo isso. Já liguei para você, elogiando essa equipe de vocês aqui, que é fantástica, espero contar com as críticas e com o elogio de vocês. Agradecer muito esse convite, que de vez em quando acho que eu falo demais, sabe? Eu não sei se isso é bom ou ruim para quem está entrevistando. É ótimo, maravilhoso. Mas eu falo demais. Mas fica aí, numa outra oportunidade, quem sabe no final do ano, comemorando esse acesso aí. Quem sabe também os jogadores colocar na cabeça que querem ser campeões também. Mas o acesso já é um campeonato pra gente e a gente vai vir aqui comemorar com certeza. Com certeza, a gente te espera. E olha só, mandar um abração então pro Marcos Salum, pro Alencar da Silveira Júnior, para todo mundo que faz esse América da forma correta, né, e profissional que a gente acompanhou. E você também que acompanhou a gente hoje, entender um pouco mais desse América, a gente agradece muito, tá? Valeu demais, beijo grande, até semana que vem. Tchau.